Estamos de volta com o CJC Mais para todo o Brasil e hoje o nosso programa separou este momento para falar aí com você sobre algo que muitos dizem ser um problema aqui no nosso país, na nossa sociedade, algo que já teve um período que até foi bom, mas não sei o que foi acontecendo com o passar dos tempos, que foi mudando essa questão, que é a educação. Você que tem filho na escola, você que estuda aí na rede pública, o que você acha da educação que nós recebemos hoje? A gente vai falar sobre esse assunto e tudo que envolve esse tema aqui no programa. Lembrando que você de casa pode mandar aí a sua mensagem, você pode mandar a sua contribuição aqui pra gente, a sua pergunta também, no nosso WhatsApp, no prestador 21 99 1515902. Compartilhe aqui junto com a gente as suas ideias, porque vai ser um prazer receber você. E nesse bloco, nós vamos conversar com o nosso primeiro convidado do dia, né, Carla? É verdade, ele vai nos ajudar aqui a falar um pouquinho sobre esse tema, que às vezes é bem complexo, mas às vezes a gente vai destrinchar ele aqui para ensinar você aí de casa que a educação, ela pode ser melhorada, mas depende de quem e de quê, né? Vamos conversar com ele, que é o Márcio Serbella, e ele é psicopedagogo. Tudo bem, Márcio? Seja bem-vindo. Tudo bem. É um prazer tê-lo aqui. Igualmente estar aqui com vocês. Eu queria fazer uma pergunta já de início, que eu lembrei disso agora. Eu lembro que há alguns anos atrás, eu ouvia muita gente dizer assim, antigamente, vamos falar da questão da educação no ensino público. As escolas públicas, elas eram muito boas, né? As pessoas, para entrar na escola pública, era uma dificuldade, todo mundo queria, vamos dizer como se fosse as faculdades de hoje, né? O ensino era muito bom, mas com o tempo isso foi mudando. Isso é verdade, professor? Tinha essa diferença nos anos atrás da escola pública para depois a privada? Posso fazer uma pergunta? Mais ou menos qual é a sua idade? Eu tenho 30. Tudo bem, tudo bem. Mas pode parar por aí, não tem problema. Eu tenho 53. E eu escuto isso que você está falando desde que eu era garoto, que antes era melhor. Então, essa história do antes era melhor é uma situação antiga. É claro que a gente fica com essa percepção pelas experiências que a gente teve, até de aprendizado. Eu, por exemplo, estudei numa escola, que é o Colégio de Aplicação da UERJ, em que a gente foi treinado para pensar. E isso a gente não vê hoje em dia, né? As pessoas... não tinha problema eu discordar de um professor, na maioria das vezes. Tinha uns que não deixavam. Mas hoje em dia, o professor ele não quer que o aluno vá muito além. Então, quase que esse engessamento do pensar, que de alguma forma vem acontecendo, isso aí não é uma crítica aos professores atuais, mas é o estado atual de coisas. Isso vem não só da escola, mas vem também de casa, vem também do que a gente assiste na TV, do que a gente escuta no rádio, do não inovar. A gente fala tanto em inovação hoje, mas a escola parece que esqueceu de inovar. E eu acho que isso faz isso que você está falando. E a impressão que a gente tem é que antes era melhor, mas é porque é a referência que a gente tem. O interessante é você pensar, a quantidade era a mesma, as possibilidades eram as mesmas, o universo era o mesmo, a gente tinha essa questão da tecnologia digital de forma tão grave. Então tem uma série de situações que não adianta a gente voltar, não, se fosse assim era melhor. Aquele modelo não ia funcionar mais hoje. Né? Então, é tudo muito transitório, muda muito, né? Tudo muda. Eu lembro que teve uma pessoa uma vez que estava reclamando assim, mas na minha escola, todas as quintas e sextas, a gente cantava o hino nacional. Isso tem que ter das escolas. Então são pontos, né, que as pessoas falam, era melhor por causa disso, mas que às vezes não atende, né? Essa questão de cantar o hino nacional nacional. Pode ser bacana se isso for uma questão de valorização do país, mas, de repente, isso hoje em dia vira uma piada. E a gente não vai ter foco, não vai ter... entre outras atividades que eu faço, eu treino um time de garotos de futebol lá na minha cidade, que é Itaboraí. E esse time, a gente tem um grito de guerra. E, entre outras coisas, eles gritam... Eu faço algumas perguntas para eles gritam que eles são amigos, né? Porque nós somos amigos, é a resposta deles no grito. E, assim, qual é a intenção disso? Que eles interiorizem aquilo daquela forma, que eles só vão ser vencedores se eles participarem de alguma coisa coletiva. Que cada um é parte individual, cada um faz alguma coisa diferente num grupo, num time, em qualquer lugar que esteja, assim é na escola. Então, a questão do hino, ela é muito bacana se ela servir para isso, se ela servir para você lembrar do país, mas se não for,
E aí você tem que cantar um hino sabendo a história, como que o hino foi feito, porque isso foi realmente um momento bacana para o país. Não adianta você simplesmente escutar o hino, não, sou patriota. Eu, por exemplo, escutei o hino há muito tempo e isso foi legal para mim, mas pode não ser hoje. E eu acho que é isso que, de alguma maneira, falta. É o pensar diferente e a possibilidade do discordar, né? De fazer, olhar por outro ângulo. Eu estou te vendo aqui, mas se eu estiver na posição dela, eu não te vejo da mesma forma, eu não vejo uma característica sua que ela está vendo. E isso é fundamental na educação e a gente percebe que isso não está sendo desenvolvido de alguma forma. A gente fala muito na pedagogia, a gente fala em pedagogia da presença, em resiliência na educação. Resiliência na educação é uma coisa que deveria se falar muito mais. Como é que você pode falar em educação se em alguns momentos os alunos têm que se abaixar por causa de tiro? Sim. Né? O professor passa alguns dias sem comer porque não tem grana. Ou falta luz porque o cara não consegue. Como é que você faz isso? Como é que você faz o processo de educação se o todo não funciona, o mecanismo não funciona e a gente não permite que isso muda de alguma maneira? A gente se limita somente, não que eu concorde que os governantes estão corretos ou que os professores são valorizados. Não, eu concordo que não são. Eu concordo que a educação não é valorizada, mas eu penso também que o professor, que o aluno tem que fazer parte, tem que de alguma coisa querer que a coisa seja transformada, né? Tem que não se acomodar ou não colocar a culpa em terceiros. Eu acho que eu, você, cada um de nós tem uma parcela de responsabilidade em tudo que acontece com a nossa vida. Se a gente simplesmente olhar para alguma coisa e falar, não, olha só, isso aqui acontece porque não se faz mais como era antigamente. Não, isso aqui acontece porque o governo atual agora não deixa acontecer. Mas e aí, eu vou aceitar? Fica só nessa, né? A gente eu vou fala aceitar? E fica na nossa. Eu posso não aceitar, eu posso ser o diferente. O diferente, às vezes, sofre. Sim. Você brincou com o meu nome, não, meu nome é Serbela. Com certeza eu sofri bullying quando criança, mas assim, hoje é o meu nome de guerra, é Serbela, e eu tenho orgulho dele. E a gente pode fazer isso, a gente pode olhar uma coisa que parece ser ruim, a gente pode fazer ser boa, né? Então, Márcia, seria mais ou menos um conjunto, né? É como você falou, uma parte muito interessante aí na nossa conversa, que a gente, às vezes, fica tão de braços cruzados, né? Fala assim, mas a culpa, lógico, como você falou e eu falo aqui também, lógico, é obrigação do presidente, dos governantes que estão aí sobre o comando, fazerem algo para mudar a educação. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte, né? Porque às vezes a gente fica tão conformado. Mas, por exemplo, mas eu sou de uma família humilde, eu nunca vou chegar a cursar uma universidade, eu nunca vou exercer uma profissão, porque eu não nasci no berço de ouro. E a pessoa acaba se culpando, fica se lamentando. Seria mais ou menos por aí, ter uma união, a pessoa dar a volta por cima. Não, eu vou estudar, eu vou meter a cara nos livros mesmo e eu vou conseguir. Eu vou estender um pouquinho o que você está falando, né? Eu aprendi aí, apanhando da vida, que existe... Se eu acredito que algo vai acontecer, que eu vou conseguir conquistar algo, ou se eu acredito que eu não tenho condição de conquistar algo, das duas maneiras eu estou certo. Então, está muito no acreditar. E a gente vê na escola, a gente vê na sociedade, a gente vê na família essa coisa de você desacreditar o tempo inteiro. Você desacredita do jovem. Se o jovem está numa área de risco, então você desacredita que ele é capaz de ir além. Isso, de certa maneira, se ele deixar que isso, né, tome conta lá do mindset dele, lá da formação mental dele, isso vai ser significativo para ele e realmente ele não vai conseguir. Então, tem até historinhas que a gente poderia citar aqui, né? Quando a gente não escuta o outro falar que a gente não é capaz, a gente acaba conseguindo fazer. Principalmente se a gente acredita. Mas isso quando eu falo principalmente se a gente acredita, o acreditar também não pode ser maluco. Ele tem que ser baseado em conhecimento e em esforço. Não existe, por exemplo, a gente está falando aqui que os jovens hoje não conseguem aprender algumas questões básicas. Mas por que isso acontece? Será que tem esforço? Mas por que também que não tem esforço? Será que eles são colocados em situações que é preciso ter esforço? A gente protege tanto também, cria tantas situações. Né? Eu me lembro da minha infância,
Eu não tive uma infância tão sofrida, eu tive uma infância de classe média, baixa, mas classe média, mas eu ia para a rua todos os dias, eu brincava na rua, tinha uma rua sem saída atrás do meu apartamento, eu morava na Tijuca, e eu não fui criado por vó, né? Eu ia para a rua, eu brincava com a garotada, tinha uma garotada de uma... Hoje o pessoal fala comunidade, mas a gente chamava de favelinha, né? E eu brincava com eles ali na rua, a gente brincava das brincadeiras mais tradicionais, os vários piques, né? Barrilha, tem os nomes que eu acho que o pessoal nem vai saber mais hoje, garrafão, um monte de coisa. Mas assim, essas brincadeiras, elas levavam a gente a ter que pensar de maneira diferente. A gente corria risco, porque se a gente errasse na brincadeira, tinha brincadeira lá, tal de garrafão, se a gente errasse, a gente apanhava. Levava pancada mesmo, ninguém gosta de levar pancada. Mas a situação da brincadeira te leva a pensar de maneira diferente, a fazer alguma coisa diferente. E aí, mas o que isso tem a ver com aprendizado de matemática, de português, caramba? Eu tenho uma questão de geometria ali, eu vejo que ali eu tenho posição que eu posso ir, que eu não vou sofrer, se eu for para outra eu sofro. Então, tudo envolve um pouco de matemática, como a gente estava conversando antes, tudo envolve um pouco de comunicação, como vocês estariam aqui hoje se vocês não tivessem condição de interpretar, de entender o que o outro está falando ou o que o outro escreveu. Então, o que eu sinto que... Eu vi uma imagem hoje, até no WhatsApp, né, que é uma das coisas que também nos leva a esse estado de coisas, que tinha lá uma garotada brincando no sol e tal, suja, e na outra imagem uma árvore e todo mundo com o celularzinho embaixo da árvore, meio pegando a sombra, alguns até dormindo, nem usando o celular. Mas a impressão que eu tenho é que a gente está cada vez mais procurando essa sombra. A gente não procura mais o desafio. E quem não tem desafio não aprende. Sim. E isso aí em qualquer coisa. É tudo relacionado ao nosso interesse, à conquista, aos medos que a gente tem, a vencer, né, uma situação de risco. Tudo está relacionado a isso, de certa forma. E a escola promove isso. A nossa escola promove isso. Eu lembro uma vez na sala de aula, eu estudei a vida toda em escola pública, né? Não tive a oportunidade, né, de fazer um ensino particular, mas na época que eu fiz a escola pública, todas as que eu estudei tinham uma base, né, tanto para nessa questão de alimentação e tudo. E eu vi uma vez, a gente tinha professores muito bons, mas uma vez um aluno fez uma pergunta para a professora, falou assim: professora, quando eu sair daqui da escola, quando eu tiver, sei lá, no meu trabalho, que ainda nem sei o que eu vou ser, mas quando... Para que eu vou usar essa fórmula? Na verdade, acho que era a fórmula de Bhaskara, não sei, uma que a gente está fazendo lá de matemática. Para que eu vou usar isso, professora? Aí eu lembro que ela falou assim: olha, você precisa aprender ela agora para você passar. É mais ou menos isso que você está falando, a questão dos modelos que a gente tem saber, hoje. Mas por que você precisa saber? A gente não sabe. É a questão de modelos que muitas vezes a gente tem que talvez estão impregnados muito, que a gente precisa adaptar, precisa reformular. Uma coisa que você falou, eu pergunto, como é que eu vou usar isso? Mas será que o professor, e será que a escola não pode começar a repensar, para ao invés de ensinar a fórmula, colocar o problema, e aí uma vez eles tentando resolver, se algum conseguir resolver o problema, maravilha, mas se não conseguir, então vamos lá, olha só, tem esse caminho aqui, aí utiliza a fórmula. Repara, essa fórmula cabe para eu resolver esse problema. E aí eu criei um interesse, eu criei uma situação de interesse baseada numa situação real. Ah, Márcio, não dá para fazer isso sempre, em todas as situações, até porque isso dá trabalho. Eu não estou criticando meus colegas, lógico, não, mas ser criativo, usar a criatividade, ser inovador na educação dá trabalho, demanda estudo, demanda você buscar situações reais, demanda você conhecer o universo daqueles alunos, porque não adianta você fazer uma situação, um problema que nem eu estou citando, mas com uma realidade, sei lá, de Nova York, não tem nada a ver com a gente aqui, uma realidade, ou chegando aqui, eu vou para o interior do estado e quero colocar a realidade da Tijuca, de Botafogo. Então, são situações diferentes e a gente precisa entender isso de forma diferente também. E hoje em dia, um grande ponto aí que alguns professores reclamam é sobre a falta de atenção que os alunos têm, porque dizem que manter a atenção de um aluno por muito tempo dentro de uma sala de aula é muito difícil e ainda mais com a tecnologia
hoje em dia, com as redes sociais, né, Instagram, WhatsApp e tal, ele está querendo ser bombardeado ali o tempo inteiro. Então, para o aluno largar aquele aparelho celular, é muito complicado. Então, o que os professores que estão nos assistindo agora nesse momento, eles podem fazer para juntar aí a tecnologia com alguma coisa assim que possa fazer que o aluno consiga prestar atenção mais na aula do que ficar perdido aí no mundo da tecnologia? Eu estou pensando na tua pergunta, porque com certeza algumas críticas vão acontecer baseadas na minha resposta, porque eu acredito sim que a tecnologia ela precisa estar aí. E a gente tem que conviver com ela de alguma forma. Mas tem hora que a gente também tem que pensar, não necessariamente tudo a gente precisa envolver tecnologia. Estou falando principalmente do smartphone, que pode ser um aliado, mas a maioria das vezes é o vilão em alguns momentos da relação entre professor e alunos. Mas o professor pode sim, hoje em dia, existem aplicativos, existe uma... embora eu não concorde exatamente com isso, mas tem uma realidade atual que são os influenciadores, né? Nos jogos e tal. A garotada está aficionada nessa história de assistir o YouTube. Na minha época, a gente já assistia televisão. Os caras, hoje em dia, a garotada não assiste televisão mais. O cara, nem que ele tenha um telefonezinho, ele dá um jeito dele, vai na internet do vizinho, mesmo que tenha dificuldade, e ele assiste outras coisas. Por que eu falei que eu fico meio preocupado com isso? Porque essa história de você seguir alguém me preocupa. Eu acho que a gente tem que fazer com que os nossos jovens e as nossas crianças aprendam a fazer com que outros nos sigam. De alguma maneira, eles têm que aprender a serem líderes, pelo menos de si mesmos. Né? Então, essa história do seguir, ela me incomoda um pouco. Mas... a gente pode usar isso, por exemplo, para os alunos fazerem um pequeno vídeo. Hoje a gente não precisa de muito recurso. O professor, de repente, tem um telefonezinho, faz uma filmagem, faz uma atividade usando isso. Não vai fazer isso uma aula inteira, mas ele utiliza da tecnologia para fazer alguma coisa ser diferente. Mas eu não preciso só da tecnologia. Eu posso ensinar matemática com um jogo de tabuleiro. Eu posso criar com os alunos um jogo de tabuleiro em sala de aula. Né? Eu posso fazer um esquete, criar o texto da esquete para os alunos interpretarem dentro de sala, e aí eu estou trabalhando português. Então, as situações que eu posso criar agora, isso dá trabalho. Sim. Isso envolve interesse, isso envolve você conhecer o aluno, isso envolve você escutar o aluno. Né? Infelizmente, a gente nem sempre está disposto a escutar o aluno, a entender a dificuldade dele, até porque... uma boa parte das situações que ele traz para a gente são situações fantasiosas, a gente também tem que saber essa realidade. Então, você fazer esse meio de campo é um desafio, sempre é um desafio. Mas é preciso que a gente encare esse desafio se a gente quer realmente transformar, ou se a gente quer mudar o atual estado de coisas. Né? Eu lembro que quando eu cheguei na faculdade, eu senti uma diferença muito grande Eu fiquei um pouco, de início eu fiquei um pouco perdido, porque eu falei, rapaz, muita coisa que eu ouvia de professores meus também, que até falavam, quando vocês saírem daqui, quando chegarem, sei lá, no nono ano, quando terminarem o terceiro ano, procurem um curso para fortalecer aquilo que vocês aprenderam porque o que vocês aprenderam aqui ainda é pouco para o que vocês vão precisar lá na frente. E falava para você criar uma consciência crítica, capacidade de pensar, de raciocínio e tudo mais. Quando cheguei na faculdade, eu senti esse estalo. Eu falei, poxa, agora eu vi que muita coisa fez falta para mim e talvez se eu tivesse seguido, né, algumas dicas, né, conselhos de professores, a gente chegaria não com um baque muito grande. Né? Quando a gente chega na faculdade, a gente também não tem o melhor dos mundos. Quando a gente chega na faculdade... Eu vou cortar o senhor no próximo bloco. Tá bom. O senhor vai dizer pra gente o que acontece nesse período. Quando a gente chega na faculdade, quais são as dificuldades que a gente acaba enfrentando. Mas é depois do nosso intervalo, então você que está curtindo essa conversa, faz o seguinte, traz mais umas 5 pessoas e coloca na frente da TV, porque daqui a pouco a gente está de volta. Deixa ele lá. Nenhuma conexão com a câmera. Ele tá sem. Mas Mas o que eu ia falar, quando a gente chega na faculdade, a gente não recebe nada pronto.
Oi. E aí, meu irmão, você não tem nada pronto. Você não tem mais receita de Eu bolo. posso levar esse... E aí você começa a olhar, nossa, mas será Tem que o mundo problema lá fora... não? Aí você chegando no mundo lá fora, aí Pode. pior ainda, Obrigado porque... pela Se Pode você levar não conseguiu o aprender a resuminho pensar, esquizofrênico que eu nada fiz, daquilo qualquer coisa deixa serve. no chão. Engraçado, professor, Que não é falar isso, pra porque ler, eu tinha um é só professor de pra lembrar. geografia, eu lembro o nome dele até hoje. Oi? Professor Marco Antônio, geografia. Ele sempre dizia, a palavra que ele sempre dizia era essa. Ó, o mundo lá fora... E a gente não entendia, a gente estava na sexta série. Eu falei, o que é esse mundo lá fora? Falei, o mundo lá fora, ele não vai... O mundo lá fora, ele não vai tratar vocês bem e tal, então vocês têm que... Hoje eu entendo o que é o mundo lá fora. Aí teve um período que eu lembrava muito, eu falei, agora eu entendi o que era o mundo lá fora. E falava muito disso. Perfeito, pode ser. Tudo bem, gente. Oi, tudo Bruce. bom? Prazer. Prazer, Carla. Ah, o Felipe. Rapaz, tudo bem? Bem-vindo, meu querido, novamente. Agora é esse novo formato agora, né? Isso não é para ler, não, mas só para me lembrar. Pode deixar em algum lugar, só para me lembrar itens. Você quer ficar com ele no... Pega aí, gente. Pode ficar com ele. Aqui não aparece, se ficar aqui que eu aparece. consigo ver. Dá pra botar mas- assim, ainda não? Pode Ou pode ficar na mão, vai ficar com ele na mão. Tá bom assim? Não tem problema também ficar na mão, não. Principalmente para Fica na mão que nem eles estão ali, ó. Pode Se eu não ficar. ficar na mão, não, pode deixar assim. Pode. Eu, geralmente eu vou dar, deixa assim. Perdão. Felipe, fala pra gente só Claro, testar seu microfone. Testando. Mais um pouquinho, por favor, Felipe. Testando. Foi. Principalmente só para poder ler para vocês o número da lei. São Ah, duas não, fica leis tranquilo. legal. que falam sobre a obrigação do cinema na escola.